Quarta-feira também é dia de Português Suave, episódio extra, comigo João Costa e Silva e também com o Marco Neves. Olá, tudo bem? Porque isto não se faz sem ti. Na semana passada, na quarta-feira, falámos do Lusco Fusco. Sim. E há quem diga e defenda que tu és autor de um dos sketches do Gato Fedorento. Foste tu que idealizaste isto. É mentira. São comentários que foram surgindo no Spotify em É resposta a esse episódio, não é? Mas não foste tu. Não fui eu, mas continuo a defender e A digo festa. aqui que nós deveríamos ter uma aquela, chama-se o quê? Festa? Sim, pode ser uma festa de final de tarde. De tarde. Agora se calhar vai ser mais difícil porque fica tarde Agora, mais sim. cedo. Ou pode ser melhor, porque se for daquelas pessoas que não gostam de ficar na festa até tarde, Acabou já, o Lusco Fusco sim, acabou. Está às bem, 5h30. 5h30 vamos embora. Então se fosse lá para o norte da Europa, na Escócia, 2 Sim. da tarde já estava tudo indo embora. Mas comecem já a planear. Vocês podem, estou a dizer vocês, pessoas que organizam este tipo de coisas. Sim, ouvintes, Comecem tenham esta veia empreendedora. Comecem a planear os Luscos Fusco. Olha, vamos ter o problema do plural. Mas pronto, Pois comecem é. a planear o grande Lusco Fusco para maio de 2026. Estaremos lá. Estaremos lá. Estamos confirmados. Vamos às dúvidas neste episódio extra do Português Suave. Começamos com uma dúvida do Ricardo Costa. Muito boa tarde, desde já a dar os meus sinceros parabéns pelo programa ao Marco Neves, ao qual a minha pergunta é dirigida. Eu queria saber, a minha avó tem muito o hábito de utilizar muitas expressões populares e agora, desde que foi diagnosticada com Alzheimer, ainda mais. E ela diz muito para quando eu estou a tentar enganá-la, ou seja, quando ela quer dizer que não é burra, deves pensar que eu vim da Lourinhã. Eu gostava de saber se isto é uma expressão que ela inventou, porque ela entretanto já se confunde com algumas expressões, ou se de facto isto é uma expressão que existe, e se existe, qual é a origem. Um grande abraço. Marco Neves. Fica aqui um cumprimento para o Ricardo e para a avó e devo dizer ao Ricardo que a avó não inventou a expressão existe. Deves pensar que eu sou do Lourinhã. Eu também já ouvi, por acaso. É uma expressão. Agora, eu tenho a má notícia de que não consigo dizer qual é a origem, nós não sabemos qual é a origem. Há estas expressões que muitas vezes têm referências a terras, e eu vou falar de 3, esta, de Lourinhã, que é lá perto da minha terra, é perto de Peniche, e eu já tinha ouvido. Mas não, há teorias, há histórias, já ouvi algumas, estive a investigar, encontrei várias, mas nenhuma me parece assim muito credível. São histórias engraçadas. Portanto, não sabemos, alguém não gostava de alguém da Lourinhã. Pode ter sido isso que desencadeou. Muitas Um vezes ex-namorado. são estas rivalidades que existem entre terras, que por vezes levam a que uma terra do lado começa a dizer mal da terra do outro e depois aquilo espalha-se. Mas pronto, não há uma rivalidade entre Peniche e Lourinhã que eu saiba. Existe alguma rivalidade entre Peniche e a Nazaré, um pouco daquelas rivalidades. Olha, lá em cima há muita rivalidade entre São João da Madeira e Oliveira das Meias, por exemplo. Não fazia ideia. Entre Guimarães e Braga, sim. Sim, também. Isso eu sabia. E já agora falamos de Braga. És de Braga é uma expressão que se usa quando alguém deixa a porta aberta. Usamos essa expressão muitas vezes aqui na rádio, porque como temos o estúdio e às vezes vão pessoas ao estúdio e depois a rádio tem-se de fazer em silêncio, não é? Então, Em silêncio, és de Braga. em silêncio não, a pessoa tem de falar, não é? Mas convém ter silêncio à volta para que o ouvinte não fique demasiado confundido, não é? Exatamente. E portanto, silêncio que vê. quando a pessoa deixa uma porta aberta aqui no estúdio e está a acontecer uma emissão em direto, dizemos, então, és de Braga? Pronto, se alguém de Braga quiser explicar de onde é que isto vem, se calhar foi alguém de Guimarães. Quem sabe? Pode ser. Das várias rivalidades que existem, criar uma expressão idiomática com o nome da terra com a qual temos rivalidade não me parece ser das piores coisas do mundo. Mas pronto, há outra expressão com um nome de terra que me diz muito a mim, em particular, que é a expressão amigos de Peniche, que quer dizer um mau amigo, por isso as pessoas de Peniche, como eu, não costumam gostar muito. Exato, ia-te perguntar, não deves gostar muito desse... Mas pronto, nós sabemos que as coisas são assim. Há duas... a história que se conta desde criança que eu ouço, é que os verdadeiros amigos de Peniche eram os ingleses que chegaram no final do século XVI para tentar pôr Dom António, prior do Crato, no trono português contra os Filipes. Desembarcaram em Peniche, aliás na Consolação, perto de Peniche, mas eles na verdade só conseguiram conquistar mesmo Peniche, portanto ele foi rei de Peniche durante algum tempo. Depois na direção a Lisboa foram digamos, destruindo mais quase do que os próprios Filipes, e eram amigos
Peniche, ou seja, não grandes amigos. Mas a verdade, e até em conversas com um historiador de Peniche, que é o Rui Venâncio, que tentou encontrar aqui a verdadeira razão para esta expressão, não parece haver, não é muito provável que seja isso, porque a expressão só começa a aparecer na escrita muito tempo depois, no século XIX, na altura em que os portugueses andavam um bocadinho, digamos, de candeias às avessas, outra expressão, com os ingleses, e por isso digamos, tem alguma lógica que a expressão, que a explicação tenha surgido nessa altura, ou seja, foi numa altura em que nós não queríamos ali mostrar que os ingleses eram maus, mas não parece haver ligação entre este evento histórico e a expressão. Há uma explicação que o Rui Venâncio avança, que o historiador avança. Houve um senhor muito, digamos, briguento, com uns amigos muito maus, que era o Conde de Peniche, aqui em Lisboa. Ele não era de Peniche. E tinha os amigos do Peniche, que era o Conde de Peniche. Ou seja, os amigos do Peniche eram... já está a soar tão estranho na minha cabeça ouvir a palavra Peniche. Desculpa, estás a dizer aquela... Sim, dizemos tantas vezes que já fica estranho. Peniche. E Peniche, eu acho pessoalmente, que sou de lá, que tem um som que leva a que, ao repetir, começamos a achar estranho. E até digo mais, qual é que é o género deste nome? Porque nós não usamos o artigo, portanto o género não está explícito. E já perguntei a várias pessoas de Peniche. Exato, de Peniche, ou seja, não atribuímos o género. Não atribuímos o género, mas o género, se eu for pôr lá um adjetivo, Peniche é lindo ou Peniche é linda? E eu pessoalmente acho que é feminino, mas há pessoas de lá que acham que é masculino. Pronto, é uma pergunta que fica no ar. Dê por onde der, as pessoas de Peniche não são maus amigos. Fica aqui. As pessoas de Braga deixam ou não a porta aberta. Exatamente. E as pessoas de Lanhã também são boas pessoas. Exato. Há pessoas boas em todo lado. Mas a língua é assim, a língua às vezes é cruel. Nós temos expressões que deixam certas pessoas de certas terras um pouco atrapalhadas e depois até criam programas de rádio só para poderem dizer que os amigos de Peniche não verdade. Não existem. Vamos avançar, temos mais uma dúvida. Esta chega-nos da Clara. Olá Marco, eu sou a Clara e há pouco estava a discutir com a minha irmã porque ela diz que não se pode dizer sem pressas porque não há plural de pressa e eu quero saber se isso é verdade. Bem, discussões entre irmãos, quem nunca? Pois, exatamente. Gostamos depois, tanto, não é? E ela estava assim com um ar um pouco, como é que eu ia dizer, a rir-se porque deveria estar se calhar com a irmã ao lado, a pensar, não sei, mas eu vou dizer que não tenho nada contra sem pressas no plural. Nós fazemos muitas vezes isto, pôr no plural, às vezes até para dar assim um ar mais pessoal. Nós também dizemos uma velha expressão que era ir às sortes, que era ir ao sorteio de quem ficava na... nós dizemos também calhas ou calhas, que aquilo também é uma espécie de plural. Às vezes o que é plural passa a singular, só para dar ali por exemplo, essa calça fica-te bem. Lembrei-me de uma agora. Qual? Que já me irrita as pessoas que dizem ténis, porque eu digo sapatilhas. As pessoas que dizem ténis. Temos de conversar sobre isso. Porquê? Já tive grandes expressões, grandes conversas com o Sam the Kid sobre isso. Ténis já é mau, porque meter ténis. Não vou discutir isso com uma pessoa do Porto. Do Porto não, do Norte, desculpa. Do Norte. Falar do Porto. Mas eu aceito, até porque estou a 20 minutos do Porto. Está tudo bem. Não, é que às vezes esta confusão, e já várias pessoas me disseram que não se pode confundir o Porto com o Norte. Obviamente que não. Sim. Mas nós às vezes a nossa cabeça sim, claro. Não leva mal, não te preocupes. Leva mal pessoas que dizem ténis. Isso sim. Desculpem, estou um bocadinho alterado. Mas a Clara, eu diria que a Clara tem razão. Nós podemos dizer sem pressas, como podemos dizer sortes, podemos dizer a calça. As pressas dão nisto. As pressas das duas pessoas. Estamos aqui todos, eu estou com pressa, tu estás com pressa. Estas pressas vão dar mau resultado. E pronto, acho que já estamos com pressa para acabar o episódio, não? 1 minuto e 15. Ainda dá tempo de dizer o e-mail para enviar dúvidas. Ainda podemos falar da história do russo e do chinês e do romeno. Qual é o e-mail, Marco? Português suave @observador.pt. E o nosso número do WhatsApp é o 91002 4185. Envie as suas mensagens de voz, como fez a Clara e o Ricardo Costa e também o Zé Maria no episódio de domingo. E depois nós reunimos aqui à quarta-feira, ou às vezes até no domingo, com dúvidas dos nossos ouvintes, neste episódio do Português Suave, que esclarece sempre dúvidas da língua portuguesa. Então, até domingo. Até domingo, Marco. Um grande abraço.